Dando boa noite agora ao novo participante da roda, Adriano Pires, consultor de energia, também aqui analista nosso da CNN para petróleo. A gente já vem conversando já, Adriano. Só um momentinho, só meu boa noite. Vamos ao assunto. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, questionou hoje Petrobras, postos e distribuidoras sobre eventuais riscos de desabastecimento por causa dos preços dos combustíveis. A estatal vem segurando o reajuste, apesar da escalada da cotação do barril do petróleo. Reportagem de Saulo Tiossi. O Conselho de Administração da Petrobras se reúne amanhã para discutir o preço dos combustíveis. Fontes ouvidas pela CNN acreditam que deve haver reajuste. Uma das preocupações é em manter o abastecimento. A Associação Brasileira de Importadores, a ABICOM, informou que pequenas e médias distribuidoras relatam dificuldades para conseguir gasolina e diesel. Reflexo, segundo especialistas, da diferença de preços praticados pela Petrobras em relação ao mercado internacional, que tem mantido os valores congelados há mais de 80 dias, desestimulando assim as importações. Em nota, a Federação Única dos Petroleiros afirma que existe um ataque especulativo de agentes econômicos para a formação de estoques, forçando assim um suposto desabastecimento. A FUP diz ainda que não há qualquer indicação de uma queda nas importações que justifique o desabastecimento e que a Petrobras tem cumprido integralmente as entregas para as distribuidoras. Nesta segunda-feira, a defasagem no valor da gasolina chegou aos 33%, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, R$ 1,25 por litro. O diesel está 27% abaixo, R$ 1,16 por litro. A maior queixa do mercado, segundo a CNN apurou, é quanto à nova política de preços da Petrobras. Em maio, a companhia abandonou o PPI, o preço de paridade de importação, que regulava os valores dos combustíveis com a cotação do petróleo. Desde então, os critérios que entraram no lugar não estão claros para o setor. Nesta terça-feira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, participa de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. A pauta é sobre outro assunto, mas certamente ele será questionado a respeito da política de preços. Prats sempre foi defensor do fim do PPI e a oposição acusa o governo de segurar os valores dos combustíveis para evitar desgaste político e os impactos na inflação. Adriano, você é o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, cujo material foi citado ali na reportagem do nosso colega Saulo Tiossi. Qual é a gravidade dessa possibilidade de desabastecimento, Adriano? Bom, boa noite, William, boa noite, Caio, boa noite, Daniel. Olha, eu acho que a gente está numa situação, que aquele fantasma do governo Dilma, dos subsídios à gasolina, ao diesel, que provocaram um rombo no caixa Petrobras de 40 bilhões de dólares, que levou a empresa até a maior dívida do mundo, de 120 bilhões de dólares, voltou a assombrar a Petrobras, E sempre que você tem uma defasagem tão grande como a gente está vendo agora, realmente existe o risco do desabastecimento. Eu sempre falo que derivado de petróleo, diesel, gasolina, não é energia elétrica, você não vai ter um apagão. O que está acontecendo, que pode piorar, é você ter determinados postos de revenda de combustível ficarem sem o combustível durante 3, 4 dias, principalmente aqueles que estão mais distantes das bases de distribuição e dos portos, Agora, se isso continuar, essa defasagem, o que vai acontecer, William, é que voltaremos a Petrobras a ter o monopólio da importação, porque eu não acredito, é impossível o governo Lula deixar o Brasil desabastecido de diesel e de gasolina, o que é muito ruim também, porque o que está acontecendo é que você está quebrando as importadoras independentes. Na reportagem colocou que as distribuidoras pequenas não estão recebendo a cota lá da Petrobras e que os postos da bandeira branca não estão conseguindo concorrer, porque exatamente esses importadores independentes é que abasteciam essas distribuidoras de médio porte, que abasteciam uma grande parte dos postos de bandeira branca. Então, o desabastecimento começa por aí. Quer dizer, as grandes distribuidoras vão dar preferência aos postos bandeirados. Enfim, a gente está vivendo uma situação que não é nada boa, e que pode causar mais problemas ainda, como a gente já viu, volto a dizer, no governo da presidente Dilma. Daniel, está clara qual é a política de preços da Petrobras ditada pelo governo ou não? Absolutamente não, William. Ninguém sabe quando, como, em que bases o combustível pode subir ou baixar. Por enquanto, ninguém sabe o que substitui o PPI. Se a gente pega o diesel
S10, por exemplo, a gente tem uma diferença aqui, os números que eu obtive não precisam coincidir necessariamente com os do Adriano Pires. Tem uma defasagem de pouquinho mais de R$1 entre a paridade internacional e o que está sendo praticado agora. A ANP, pelo que eu apurei, foi atrás de vários atores importantes no mercado, checou com todo mundo e descobriu o seguinte, concluiu: não há risco de desabastecimento. Em termos de estoque, está tudo bem. Em termos de fluxo financeiro, aí é preocupante, porque você teve um crescimento muito grande do número de importadores. Essa própria nota da FUP fala de um aumento de 100 para 500 atores nesse segmento, importação de combustíveis. Ninguém vai importar para ter prejuízo na venda do diesel ou da gasolina. E as distribuidoras estão sofrendo muito, principalmente as menores, porque elas não conseguem repassar também os aumentos para os revendedores. Isso estaria gerando, pela apuração da ANP, uma certa quebradeira ou risco de sobrevivência para distribuidoras menores, distribuidoras no Nordeste, por exemplo. E qual que é o risco disso tudo? Você ter uma concentração de mercado maior nas mãos de Vibra, Raízen e Ipiranga, que são as 3 grandes do setor. Então, a médio e longo prazo, isso pode ser muito danoso. Ainda que a gente não tenha desabastecimento, pode ser danoso para o funcionamento do mercado. Eu volto só a palavra contigo, Caio. Só queria um comentário do Adriano sobre essa nota da FUP, que tem um trecho de muita contundência, acusando um ataque especulativo. Em que medida isso está acontecendo? Olha, William, essa nota da FUP, né, que ela volta também ao passado, né? A FUP começa a ver uma teoria conspiratória, como os sindicatos da Petrobras sempre tiveram essa posição, né? Os sindicatos voltaram agora no governo Lula a ter muito poder dentro da Petrobras. E a gente sabe que não é nada disso, ninguém está estocando produto para especular e para que o preço suba através de uma falta de diesel ou de gasolina. Está acontecendo o que o próprio Daniel colocou, exatamente. O problema é que as pequenas distribuidoras e médias, elas, nos últimos anos, já têm sido muito abastecidas por importadores independentes. Esses importadores independentes pararam de trazer combustível, porque ele está mais caro, mais barato no Brasil que está lá fora. Isso está causando um problema para essas distribuidoras independentes venderem, né, levarem o produto até os postos chamados bandeira branca. Então, isso está acontecendo e pode realmente ocasionar uma quebradeira desse tipo de distribuidora média, até dos postos bandeira branca. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E tem outro detalhe também, William, que não tinha no governo da Dilma e que do presidente Dilma que tem agora, é a questão da refinaria privada também, né? Você privatizou 2 refinarias, que é a refinaria da Bahia, a de Manaus, a da Bahia. Ela é realmente uma refinaria muito grande, a 14% da capacidade de refino do Brasil. E a Petrobras também está cometendo outra política de preços muito ruim. Ela está vendendo petróleo, né, barril de petróleo para refinarias privadas mais caro que ela vende para as próprias refinarias. Então, ela não está dando isonomia. Isso até já está sendo questionado pelas refinarias privadas no CAD. E a gente sabe que barril de petróleo é 90% do custo de uma refinaria, que trabalha com margem apertada. Então, também as refinarias privadas, a própria refinaria da Bahia, pelo que eu tenho escutado, ela já está exportando óleo diesel para fora, ao invés de vender no mercado interno, porque lá fora está mais... o que causa também outro problema de desabastecimento e obriga a uma importação maior. Gasolina está sendo importada, a Petrobras aumentou muito a importação de gasolina nos últimos meses. Por quê? Porque os privados pararam, estão importando menos, e também o preço barato da gasolina está deslocando o etanol. Ou seja, você vai começar a ter uma safra de etanol gigante esse ano e o etanol perdendo mercado porque o preço da gasolina está abaixo do mercado nacional. Então, tem essa série de coisas negativas, externalidades negativas, que, volto a dizer, a gente já viu ano passado e que estão voltando agora com força total. A gente vai imediatamente, Caio, essa que eu queria trazer você para a conversa agora nesse ângulo. Governos do PT sempre encararam a Petrobras e as outras estatais, mas a Petrobras, sobretudo, como uma ferramenta fortíssima de reindustrialização, de investimento em infraestrutura, de controle da inflação e de exercício de influência política. Isso está agora de novo de forma coordenada, porque ouvindo o Adriano, que é um especialista no setor, falar,
a gente tem a sensação de uma certa desagregação, no qual um braço não sabe muito bem o que o outro faz e vão criando as distorções, que é o que ele está apontando aqui agora, fazendo comparações com o que foi a Dilma. O que está acontecendo? William, nessa gestão, eu creio que isso é uma diferença em relação às gestões passadas da Petrobras do PT, você tem um desalinho, uma desarticulação, uma descoordenação gigantesca e, mais do que isso, uma disputa interna gigantesca entre o que pensa a diretoria da Petrobras e o que pensa e o que quer o Conselho de Administração da Petrobras. A diretoria da Petrobras, ela foi escolhida pelo Jean Paul Prats e ela tem um suporte, vamos dizer assim, político muito forte, até da FUP, né, do Sindicato dos Petroleiros, Federação Única dos Petroleiros e PT. Então, o PT, de fato, ele domina, ele tem influência, e o sindicato, sobre a diretoria, que tem uma rivalidade interna, uma disputa de poder interna muito grande com o Conselho de Administração, que é governado, controlado, comandado pelo Centrão, pelo Alexandre Silveira, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo PSD, que tem os indicados dele ali. Em várias questões, há uma disputa, uma divergência sobre como olhar. E se a gente considerar que o Centrão pode ser tudo, mas o Centrão ele costuma ter uma visão, vamos dizer assim, market-friendly maior, né? Mais favorável a uma economia liberal e a direito de propriedade, por aí vai, nesse caso também isso vem acontecendo. Agora, é isso que está acontecendo. Politicamente, hoje, a Petrobras vive um embate interno entre Centrão e PT. PT na diretoria e Conselho de Administração com Centrão. Caio, Daniel, Adriano, vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e na volta a gente vê essa questão e o papel da Petrobras no PAC anunciado na sexta-feira. Eu vi que o Adriano ia começar a falar, eu pedi só um segundinho de sua paciência, Adriano, e a gente já volta depois do intervalo, que é breve. Até já.